Então, nessa sessão penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Senhor Augusto. Excelência, pela ordem, gostaria de contraditar a testemunha. Pelos mesmos motivos do anterior? Sim, trata-se de colaborador que tem interesse para a manutenção dos seus benefícios negociados com o Ministério Público, que, portanto, não tem a isenção necessária que uma testemunha deve ter na forma da lei. Colaborador, perante este juízo, e também, ao que consta, também em outro país, nos Estados Unidos da América. Certo. Conforme 12.850, o colaborador não se exime de depor com compromisso de verdade. Então, em que pese fique registrada a contradita, vai ser tomado o compromisso. Senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Além disso, senhor Augusto, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, que foi homologado por esse juízo, e através desse acordo o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? É, sim, senhor. Eu vou advertir o senhor que, se o senhor mentir, o senhor fica sujeito a esse processo criminal, além disso, o senhor perde o seu acordo de colaboração, certo? Sim, senhor. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Augusto. Tudo bem? Boa tarde. O senhor pode nos esclarecer sua atividade profissional nos últimos 15 anos? Eu era o gestor principal das empresas que compunham o Grupo Cetal. Que empresas eram essas? Era Cetal Construções, que depois passou a ser denominada CETEC, e a SOG Óleo e Gás, principalmente essas duas que tiveram relacionamento com a Petrobras. Esse seu grupo de empresas chegou a firmar contratos com a Petrobras? Sim, senhor. Nos últimos 15 anos, alguns contratos com a Petrobras. Quais empresas e quais contratos o senhor poderia nos esclarecer? Que tiveram envolvimento com os assuntos da Lava Jato foram 2 contratos em consórcio, um deles na Repar e outro na Replan. Para a obtenção desses contratos, havia necessidade de pagamento de propina para diretores da Petrobras? Sim, senhor, havia sim. O senhor nos narrou já em outros processos a existência de um cartel, de um ajuste de empresas para fraudar a ordem econômica, eliminando a concorrência nas licitações da Petrobras. O senhor pode nos traçar o histórico desse cartel, por favor? Sim. Só sinteticamente, tá? É um grupo de empresas, 9 empresas, se reunia para entre si escolher as obras que iriam à licitação na Petrobras. Este grupo posteriormente foi ampliado para 16 empresas. As empresas se reuniam e ajustavam entre si quem ficaria com cada oportunidade que haveria da Petrobras. E as demais apresentavam uma proposta cobertura. O que significa uma proposta cobertura? A empresa que tinha ficado com a prioridade preparava a sua proposta, fazia o seu preço e indicava para outras que haviam se disposto a também entregar a proposta, indicava os preços que elas deveriam aplicar. A empresa OAS compunha esse cartel? Sim, senhor, compunha. E esse cartel tinha reuniões periódicas? Sim. O cartel se reunia
dependendo da época, chegou até a ser com uma frequência mensal. Existiam as reuniões maiores onde se discutiam as divisões de obra, mas também existiam outras reuniões de ajustes, de acertos entre as empresas. Quem representava a OAS nesse cartel? Inicialmente o Agenor. Foi o único representante ou teve mais um? Houveram vários representantes das empresas ao longo do tempo. As empresas foram mudando seus representantes ao longo do tempo. Eu não sei quem foi que representou a OAS em fase posterior. A OAS compunha o cartel desde o seu início ou ingressou na fase posterior? Não, a OAS entrou quando houve o acréscimo de 9 para 16 empresas. Isso deve ter sido em 2007, 2008. O senhor Léo Pinheiro, da OAS, compareceu a alguma reunião? Eu não sei responder especificamente se ele compareceu a alguma reunião, porque eu particularmente não o vi em nenhuma reunião. O senhor conhecia Léo Pinheiro? Sim, senhor, conhecia. Alguma vez o senhor conversou com ele a respeito do cartel? Sim, senhor. Algumas vezes. Qual que era o tema dessas conversas? Dentro dessas divisões, nós participamos de algumas obras em conjunto, a SOG e a OAS. Não fomos vencedores, mas participamos. O senhor tinha um consórcio com a OAS para propostas coberturas, isso? Não. Seria a nossa oportunidade de vencer, porém não vencemos. Onde que foi isso? Eu me lembro bem de um caso no Comperge, que era o Tubovias. A obra da Renest e as obras, os lotes da Renest e da Repara foram objeto desse cartel? Foram, sim, senhor. Nesse contexto, em ambas as obras, houve necessidade de pagamento de propina para diretores da Petrobras para obtenção dos contratos? Nós participamos na Repar, e houve, sim. Na Renest nós não participamos. Não participou nem na licitação? Eu acredito que nós não demos nenhuma proposta na Renest. Mas foi objeto do cartel? Sim, senhor, foram discutidos no cartel. Para quais agentes públicos da Petrobras eram destinadas essas vantagens, de forma sucinta? Para o diretor de serviços, Renato Duque, e para o diretor de abastecimento, Paulo Roberto. O senhor Pedro Barusco também recebia? Sim, senhor, também. Ele fazia parte junto com o Renato Duque. Quem que era o arrecadador de propina para essas pessoas? Para o Paulo Roberto era o Alberto Youssef, e para o Pedro Barusco uma parte foi entregue pessoalmente a eles, outra parte foi através do Mário Góes, e algumas parcelas foram depositadas no exterior também. Certo. Da onde que saía esse valor da propina? Saía do lucro das empresas? Sim. À medida que a Petrobras tinha um orçamento muito bem pautado, né, muito bem balizado, as empresas tinham que se enquadrar dentro desses valores, né? Então, não podemos considerar que, apesar de haver uma inibição à licitação, não havia sempre um limitador de preço. Quais tipos de atos que esses diretores praticavam em troca do dinheiro da propina? O que eles faziam em prol das empresas? Sempre na tentativa de manter com que as empresas do cartel fossem convidadas. E se fosse necessário, eles adotavam alguma providência para favorecer as empresas? Ou... Acredito que sim. Eu acredito que a lista das empresas a serem convidadas para cada certame sempre compunham as empresas que eram do cartel na sua quase totalidade,
e apareciam algumas empresas novas, ou que não eram do cartel, porém, muitas vezes, a maioria das vezes, a competitividade era baixa. Essas listas que o senhor mencionou, como que funcionava a entrega dessas listas? No que consistiam essas listas? A lista das empresas fornecidas aos diretores, eu acredito que foi um acerto ou uma discussão feito entre o Ricardo Pessoa, que era basicamente um coordenador das reuniões, e os diretores da Petrobras. Se pergunta se havia uma lista para cada licitação ou não. Acredito até que não mesmo, porque o número de empresas era aquele e não mudava. Então, não havia necessidade de haver uma lista para cada uma. Certo. Ainda sobre a forma de pagamento das vantagens devidas, o senhor mencionou nos seus termos, uma certa vez o senhor pagou uma editora gráfica Atitude como contraprestação? Sim, senhor. Uma parte dos recursos, o Renato Duque me pediu que fossem feitas em contribuições ao Partido dos Trabalhadores. Nessas conversas com o Partido dos Trabalhadores, através do Vacari, o Vacari me pediu, em 2 oportunidades, que fossem feitos pagamentos direto à Gráfica Atitude. Isso aconteceu em 2 oportunidades, foram feitos 2 contratos. Satisfeito, excelência. O assento de acusação tem perguntas? A defesa tem perguntas? Tem, excelência. O senhor Luiz Inácio Maris Letícia. Perfeitamente. Gostaria de saber qual é o montante de vantagens indevidas que a empresa que o senhor representa pagou em relação a esse sistema da Petrobras. Eu não me recordo exatamente o número agora, mas todas essas informações foram prestadas no meu acordo de colaboração, com todas as informações de nota fiscal, data. Ordem de grandeza. O senhor pode, por gentileza, dar uma ordem de grandeza? Na verdade, eu tenho um número que foi atribuído ao consórcio. A nossa parcela dentro disso daí foi 1/3. Mas eu apresentei, nos 2 casos, o número completo. Talvez a ordem de grandeza seria alguma coisa na faixa de 70, 80 milhões. Então, a nossa empresa seria 1/3 disso. O senhor teria participado do pagamento de vantagens indevidas da ordem de 70 a 80 milhões. Nossa empresa, 1/3 disso. 1/3. As 2 obras que eu me referi, Repar e Replan, foram executadas em consórcio, 1/3 para cada empresa. Qual o valor da multa compensatória que o senhor negociou com o Ministério Público no seu acordo de colaboração premiada? 25 milhões. O senhor é colaborador apenas no Brasil ou no exterior também? Eu não sei se eu posso responder essa pergunta. Tem um acordo... O senhor está sob o dever. Confidencialidade? Dava ao defensor? Ou... outro escritório que faz defesa, não tem autorização para responder. A testemunha está depondo sobre fatos... Autorização de quem? De quem? Estado estrangeiro? Se tem um acordo de confidencialidade, não sabe os reflexos jurídicos. Não, mas isso... Uma eventual afirmação dele. Mas, excelência, ele tem o dever de dizer a verdade. Certo, mas se existe um acordo... Eu não reconheço a soberania dos Estados Unidos do nosso país, nem na nossa justiça. Eu também não reconheço, doutor, mas acontece que a gente tem que se preocupar com os reflexos jurídicos para a testemunha aqui. Certo? Eu insisto na pergunta porque primeiro que não tem nenhuma demonstração dessa situação. Existe uma dúvida. Está indeferido até porque, doutor, a relevância disso me escapa também.
pergunta. Viajou aos Estados Unidos? Não. O passaporte estava apreendido. O senhor pode dizer quando o senhor começou a fazer a colaboração nos Estados Unidos? Não, esse está indeferido também, doutor, na mesma linha. Viajou aos Estados Unidos? A testemunha pode dizer se viajou aos Estados Unidos para esta finalidade? Não, ele está indeferido também. Se viajou simplesmente. A testemunha pode informar se viajou? Se fez viagens ao exterior? O senhor fez viagem aos Estados Unidos? O senhor pode responder. Eu fiz várias. O senhor tinha passaporte para fazer essas viagens? Tinha, senhor. O seu passaporte não estava apreendido? Não, senhor. Quando o senhor fez essas viagens? Fiz diversas viagens aos Estados Unidos. O senhor pode, nos últimos 90 dias, o senhor pode dizer quantas foram? Não fui. Este ano não fui nenhuma vez. Então o senhor foi o ano passado. Sim, O senhor pode citar quantas vezes o senhor foi? Talvez 4 ou 5 vezes. Em todas elas o senhor estava na posse do passaporte. Sim, senhor. O senhor participou... o senhor pode dizer, esse cartel que o senhor mencionou em seu depoimento, quando é que ele se iniciou? Essas reuniões entre as empresas, entre o primeiro grupo de 9 empresas, se iniciaram no final dos anos 90. Porém, o cartel ganhou efetividade mesmo. Eu digo, até então as reuniões eram um sistema de proteção entre as próprias empresas, mas a lista de convidados da Petrobras era muito maior. Mas o cartel começou a ganhar efetividade a partir do ano de 2004. O que o senhor chama ganhar efetividade? É que as coisas que eram combinadas tinham grande chance de dar certo. Até 2004 a probabilidade de dar certo era pequena. Então, na verdade, o que o senhor chama de maior efetividade é que havia uma probabilidade maior de obtenção de contratos. Sim, senhor. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento do procedimento licitatório simplificado da Petrobras? Se eu tenho conhecimento? O senhor conhece Sim. o procedimento licitatório simplificado da Petrobras? Em linhas gerais, sim. O senhor sabe das regras desse procedimento? Por exemplo, quando uma proposta atinge um valor superior àquilo que a Petrobras acabou estimando, que há uma previsão expressa de que a Petrobras pode fazer a contratação direta. Que a contratação direta não significa nada ilegal. O senhor conhece essa regra? Especificamente não. Eu conheço os procedimentos que a Petrobras normalmente adotava. Esse é um procedimento que está previsto no decreto 2745 de 98. Foi editado, portanto, no dia 24 de agosto de 98. O senhor conhece esse procedimento? Então, esse especificamente, eu não sabia que ele existia. Já vi a Petrobras fazer negociações diretas, porém não sabia que esta era a previsão para isso. O senhor está dizendo, então, o senhor participou de um clube ou de um cartel que buscava contratações com a Petrobras e o senhor não conhece o regulamento de procedimento licitatório simplificado da Petrobras? Em linhas gerais, conheço. Eu sei que a Petrobras não é obrigada a fazer uma licitação pública, ela pode convidar através do seu cadastro interno. Esse procedimento eu conheço. Ela pode negociar com a empresa vencedora. Então, essa negociação feita entre a Petrobras e a empresa, então tem
amparo nesse procedimento. Isso era de conhecimento do senhor? A negociação, sim. A Petrobras usava desse procedimento naturalmente. Todas as vezes ela chamava a empresa para negociar. E isso acontecia também antes de 2004? Sempre aconteceu. Era muito comum a Petrobras chamar as empresas para uma negociação depois da entrega da proposta. Em geral, ela chamava a primeira colocada. O senhor pagou diretamente vantagens devidas, pessoalmente? Sim. Se eu fiz entrega de recurso? Sim, se o senhor diretamente fez pagamento de vantagens indevidas. Sim, senhor. E o senhor pode dizer para quem que o senhor fez esses pagamentos? Entreguei alguns valores para o Youssef, pessoalmente, e entregava valores para uma pessoa que eles mandavam retirar no meu escritório. Essa pessoa era representante de quem? Do Renato Duque ou do Pedro Barusco, do lado deles. O senhor alguma vez pagou vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não, senhor. O senhor teve alguma participação no consórcio Compar? Compar? Só um minutinho, desculpa. Não. Isso, consórcio Compar, formado entre a Odebrecht, a OAS e a... Só um segundo. E a UTC. O senhor teve alguma participação nesse consórcio? Compar, formado entre Não. Odebrecht, UTC e OAS? Não, senhor. Então o senhor não sabe nada em relação a esse consórcio e aos contratos que ele acabou firmando com a Petrobras? Bem, eu não sei pelo nome do consórcio, mas imagino que isso seja uma obra na refinaria da Repar. O senhor imagina ou o senhor sabe? Não, eu não sei. Pelo nome do consórcio eu não sei. Eu sei que estas empresas, eu não sei se associadas entre si ou com outros, tiveram contratos na Repar também. Então, quer dizer, o senhor não sabe? Não sei. O senhor sabe dizer se o senhor tem conhecimento se este consórcio Compar pagou alguma vantagem indevida ao ex-presidente Lula? Não sei. O senhor sabe ou tem provas de que o ex-presidente Lula tem alguma relação com o apartamento 164A do edifício Solares, no Guarujá? Não tenho a menor ideia. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Tenho perguntas, excelência. Algumas poucas. O senhor disse que está proibido de revelar detalhes acerca de um suposto acordo de delação premiada celebrado com autoridades americanas. O senhor foi autorizado por autoridades brasileiras para celebrar esse acordo? O que eu disse é que essa pergunta eu não sei se poderia responder. Acredito que eu não possa responder. Se foi autorizado ou não?
Indiretamente, daí está respondendo, né, doutor? Daí acho que não dá. O senhor, nessa viagem que o senhor já admitiu que foi aos Estados Unidos, o senhor foi a Nova York, foi a Virgínia, em Langley especificamente? Não, doutor, você está indeferindo essas questões. Por quê, excelência? Porque já foi dito, doutor, ele não sabe o reflexo jurídico, se ele fez um eventual acordo e se ele revelar, então... Mas eu não estou perguntando sobre o acordo agora, estou perguntando sobre a viagem, sobre a qual ele já respondeu. Então, doutor, dessa questão pro processo? A relevância... Ele é um agente dos Estados Unidos aqui... Como? Ele é um agente dos Estados Não, Unidos... eu queria saber, porque consta que há ações nos Estados Unidos que objetivam vários bilhões de indenização. Isso é um fato conhecido, não precisa indagar testemunho. Bom, mas eu quero saber se a testemunha tem participação nesse processo, então pelo menos se ele foi aos Estados Unidos. Isso ele já respondeu. Não, mas eu faço essa pergunta em nome da soberania do meu país. Tá, doutor, mas independentemente da soberania, a questão dos reflexos jurídicos para a testemunha tem que velar pelos... Vossa Excelência podia fazer o obséquio de indagar pelo menos a testemunha se ela quer responder? Porque Vossa Excelência está respondendo por ela. Ela já respondeu, doutor. Mas pergunte por obséquio, Excelência. Próxima pergunta, doutor. Conhece nos Estados Unidos o senhor Vance, V-A-N-C-E? Sobre as questões relativas a esse eventual acordo ou perguntas indiretas que queiram, o senhor fique à vontade para respondê-las ou não, certo? Eu não conheço se tem esse acordo, se não tem, os reflexos jurídicos, os compromissos que o senhor eventualmente assumiu ou não assumiu. Então o senhor responda ou não responda essas questões segundo o seu interesse. Sim, senhor. Vai responder essa? Foi a Nova York, a Virgínia? Não conheço essa pessoa e estive em Nova York, em Miami e outras cidades nos Estados Unidos durante o ano de 2015. Langley é uma delas? Não, senhor. Foi ao estado da Virgínia? Doutor, essa linha de pergunta está indeferida, tá? É uma coisa assim, totalmente inapropriada. Não precisa responder. Excelência, eu já falei, doutor, sobre o acordo... Vossa Excelência não quer que a testemunha... Vossa Excelência não quer que a testemunha responda. Deixa que a testemunha diga não quero responder por obséquio. Não se antecipe a ela. Vossa Excelência é o juiz, não é a acusação, nem é a testemunha. Pergunte a ela por obséquio. Já está indeferido, doutor. Pode ir para a próxima pergunta, que não tem a ver com um acordo nos Estados Unidos. Quando é que foi liberado o seu passaporte para viajar? O meu passaporte nunca foi retido. O meu acordo diz que eu devo avisar com uma semana de antecedência viagens internacionais. E neste caso dos Estados Unidos, o senhor avisou? Avisei todas as vezes que viajei, eu avisei. E o senhor disse qual era a finalidade da sua viagem? Não era necessário. Mas disse ou não? Não disse. Simplesmente comunicou que ia viajar? Acredito que não disse, sim. Simplesmente avisei que ia viajar. O senhor não precisa revelar o teor. Já disse que não quer. E a defesa respeita. Agora, a pergunta é, o senhor depôs em processo judicial ou o senhor depôs do FBI nos Estados Unidos? Eu prefiro não responder a pergunta. Então eu estou satisfeito. Mais alguma pergunta? Pela defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, senhor Augusto, voltando ao cartel, Só um minutinho, doutor, eu vou interromper pelo tamanho do áudio. Pois não. Tá? Então, nessa ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor Augusto Ribeiro Mendonça Neto, com a palavra defesa de quem mesmo, doutor? José Delmário Pinheiro e Agenor Medeiros. Senhor Augusto, voltando ao cartel, eu tenho alguns esclarecimentos que eu gostaria de solicitar ao senhor. O senhor participou até que ano das reuniões do assim denominado clube? Eu pessoalmente participei de algumas reuniões no ano de 2004, 2005. E a partir daí eu acompanhei as reuniões através do nosso diretor comercial. Qual é o nome do seu diretor comercial? Marcos Berti.
O senhor Marcos Berti também realizou acordo de colaboração com o Ministério Público? Sim, senhor. A partir de 2005, então, o senhor Marcos Berti passou a representar a sua empresa nas reuniões do clube? Sob a minha orientação. Ele foi a todas as reuniões? Praticamente todas. Seria possível, em alguma outra reunião, a participação de algum outro integrante da sua empresa? Não. Nesse período, não. Em relação às datas, o senhor dividiu as fases do clube ou do cartel em duas fases e disse que a OAS teria participado de uma segunda fase, é correto? Sim, senhor. O senhor disse hoje também que essa segunda fase teria tido início em 2007 ou 2008. Sim, senhor. Portanto, seria correto dizer que o senhor não participou das reuniões do clube ou do cartel quando a OAS, a partir do momento em que a OAS integrou esse cartel? Nas reuniões plenárias, não, senhor. Não participei. Então seria o senhor Marcos Berti teria participado dessas reuniões? Sim, senhor. Tá. O senhor disse que nas reuniões em que o senhor participou, o senhor Agenor Medeiros teria participado? Não, o que eu disse é que nas reuniões iniciais quem participava era o Agenor Medeiros, e que essa era uma informação que eu não só recebi através do Marcos Berti, como do próprio Agenor. Tá. Mas o senhor Marcos Berti, em outros depoimentos, e o senhor não é obrigado a corroborar o depoimento dele, ele disse que o senhor Agenor não participava das reuniões do cartel. Não sei responder. Mas seria correto dizer que o senhor entende que essa informação teria sido lhe passada pelo senhor Marcos Berti? Sim. Sim, Pois senhor. Muito obrigado. O senhor já disse em depoimentos passados que, e o senhor usou um termo hoje, que seria da efetividade do cartel, que ele passou a ter efetividade a partir do ano 2004, é correto? Sim, senhor. Quando o cartel deixou de ter efetividade? 2011. 2011. É possível dizer que, em outro depoimento, o senhor disse também que a partir de 2009 o cartel deixou de ter eficácia, de produzir efeitos. Sim. Tem duas considerações aí. A partir de 2011, simplesmente o cartel deixou de existir. Por conta de que, a partir das licitações do Comperge, ele foi perdendo efetividade. Então, essa licitação... Eu imagino que tenha sido por volta do ano 2009. A partir de 2011, então, seria correto dizer que o cartel não teve qualquer efetividade, qualquer eficácia? Acho que nem reunião. Senhor Augusto, o senhor disse que teria tido uma reunião com o senhor Léo Pinheiro, correto? Eu tive algumas. Algumas? Sim. Para tratar de assuntos do cartel? Também. Mas sobre as licitações que nós participamos, realmente eu tive algumas conversas com ele, algumas reuniões com ele. O senhor foram de licitações ou de uma licitação específica, essa licitação que o senhor disse hoje da licitação do Tobovias do Comperge? Eu me lembro especificamente dessa, porém nós tínhamos uma combinação de participar de uma licitação na Replan, que no final eles acabaram não participando, e talvez tenha tido mais alguma que eu não me lembro agora. Essa da Replan, o senhor saberia dizer a data que o senhor teve essa reunião com ele? Algum ano aproximadamente, pelo menos? Foi provavelmente no ano ou alguns meses antes da licitação em si. Era uma carteira de HDT de diesel da Replan. O senhor não saberia precisar o ano?
talvez 2009, Então, 2008, 2009, por aí. Essa reunião, então, já seria quando o cartel já estava perdendo eficácia? Nessa oportunidade, estava começando a perder eficácia. Ele perdeu efetivamente nas licitações do Comperj, que foi um pacote grande de licitações. Nessa licitação do Comperj, o senhor disse que teve uma reunião de combinação de preços com o senhor Léo Pinheiro. Sim, na Tubovias, que foi fora desse pacote grande. Ela foi talvez uns 2 anos antes disso. Um ano antes disso. E essa combinação, ela deu resultado? Ou... Da Tubovias não deu resultado. Ou seja, aquilo que vocês combinaram não deu certo? Não deu certo. O senhor disse num depoimento anterior que o pagamento de propina às diretorias da Petrobras era uma regra geral. Sim, senhor. E que essa regra geral foi previamente estabelecida, que já se sabia de antemão que se teria que pagar propina em todos os contratos da Petrobras. O senhor confirma? Entre as empresas que se reuniam, das quais eu conversei com várias delas, era um assunto conhecido. Dentre essas empresas, acredito que ninguém imaginava não pagar. O pagamento o senhor já sabia quanto que teria que pagar a cada uma das diretorias? Nas nossas licitações, foi uma coisa negociada por mim com o Barusco, e na sequência aconteceu um pedido na época do José Janene. Mas com o passar do tempo, o que todo mundo dizia que era 1 mais 1%. Então, isso já era de conhecimento prévio de todos? Sim. É possível dizer, então, que já na formulação do cartel, isso já seria algo de conhecimento geral? Sim, apesar de não ser um assunto, a reunião não tratava deste tema, mas é o que eu falei, de todas as empresas que eu conversei, todas sabiam. O senhor disse que esse 1% ou o percentual de propina, ele já estaria considerado na margem de lucro das empresas. O que eu disse é que as estimativas da Petrobras, elas são muito bem feitas. Então a Petrobras sabe o preço que ela quer contratar, tem um limite de contratação e, como eu expliquei agora há pouco, ela tem um procedimento padrão de chamar o primeiro colocado e discutir o preço item a item. Então é muito difícil conseguir fazer passar na Petrobras alguma coisa que represente um sobrepreço. Certo. Mas como é que vocês faziam, então, para considerar o percentual que seria entregue de propina para os agentes públicos? A gente considerava que era uma coisa a ser paga. Sim, isso era retirado da sua margem de lucro. Essa pergunta é uma pergunta muito delicada de responder, mas eu poderia dizer que se nós não pagássemos, certamente nós íamos ter 2% a mais de lucro. Entendi. Quando o senhor teve contato com o senhor Alberto Youssef, o senhor disse que teve contato também com o senhor Pedro Barusco, correto? Não. Apenas com o Alberto Youssef? Foram duas coisas distintas, né? Desculpa. Eu tive contato com os dois, porém não separado. Não junto. Mas para discutir acerto de vantagens indevidas, o senhor teve contato com ambos? Sim, separadamente. Tá. Aliás, as discussões relativas ao abastecimento não foram feitas com ele, foram feitas com o José Janene. Ele foi a pessoa quem cobrava. Entendi.
Então, o acerto era feito direto com o deputado José Janene. Foi feito com ele. Senhor Augusto, nesse acerto que o senhor teve com o senhor José Janene, ele já falou o seguinte: olha, parte do que você vai me pagar será entregue ao presidente da República? Não, senhor. Alguém no clube ou alguém no cartel chegou a referir, ainda que indiretamente, olha, parte desses valores arrecadados na Petrobras dirigem-se à presidência da República? Nunca ouvi isso. O senhor Marcos Berti, que depois do ano de 2005 passou a representar a sua empresa nas reuniões do clube ou do cartel, como que era o Ministério Público, ele alguma vez lhe reportou que parte do dinheiro que seria pago de propina seria entregue ao presidente da República? Não, senhor. Estou satisfeito. Outros defensores têm indagações? Alguns esclarecimentos do juízo aqui. Tem? É só pergunta de se conhece a pessoa? Eu posso perguntar daqui, doutora. Então, substituindo aqui com permissão a defesa do senhor Fábio Rori Ionamini. O senhor conhece a pessoa? Fábio Rori Ionamini. Acredito que não. Certo. É o suficiente, doutora? Mais alguém tem perguntas dos defensores? Então, alguns esclarecimentos do juízo. O senhor respondendo à pergunta do Ministério Público, mencionou que o senhor teria feito pagamentos à Gráfica Atitude de parte de valores de propina de contrato da Petrobras a pedido do senhor Renato Duque, é isso? Não. Na verdade, o Renato Duque pediu que alguns valores fossem pagos ao diretório do PT. Essas conversas de como esses valores seriam pagos sempre ocorreram com o senhor Vacari. Em duas oportunidades, ele me perguntou se eu poderia pagar uma gráfica. Aliás, não era nem uma gráfica, era uma revista. E eu disse que poderia, e ele me colocou em contato, o Vacari me colocou em contato com o pessoal da revista. Mas então, esses valores eram valores, então, dos acertos de propina em contratos da Petrobras? Sim, senhor. Eram pedidos, parte do que o Duque havia me pedido para repassar ao diretório do PT. O senhor chegou a fazer repasses para o Partido dos Trabalhadores de valores dessa natureza, de acertos de propina, de alguma outra forma? Não, senhor. Passei pelas contribuições oficiais e através da Gráfica Atitude. Inclusive a Gráfica Atitude escapou do nosso controle porque efetivamente a gente nem lembrava desse tema mais. Essa questão das contribuições oficiais o senhor pode esclarecer, que o senhor mencionou agora? Essas contribuições oficiais eram valores que o Duque me pedia para que fossem pagos ao diretório do PT e me recomendou pela primeira vez que eu procurasse o Vacari. Eu procurei e acertei com ele um parcelamento sobre aquele montante e fizemos. Ele me indicou como é que isso deveria ser feito e fizemos aquele parcelamento. Depois houveram outros pedidos e o procedimento sempre foi esse. Mas esses valores em doações registradas eram decorrentes dos acertos de propina, de vantagem devida? Sim, senhor. Eram valores que o Duque, em vez de pagar a ele, eu paguei ao Partido dos Trabalhadores, a pedido dele. O senhor respondendo uma questão agora há pouco do senhor defensor do senhor José Aldelmário, o senhor mencionou que o senhor esteve com o senhor José Janene tratando de acertos de propina em contratos da Petrobras, é isso? Sim, senhor. E o senhor fez esses repasses, também fez doações a partidos, também fez repasses a partidos? Não. Nós tivemos dois contratos muito próximos um do outro, que foi o da Repar e o da Replan. E eu fiz uma negociação
com José Janine, que acabou ficando uma só, porque ela foi muito prolongada, essa discussão, e nós acertamos um determinado valor para cada obra, e quem foi, vamos dizer, o viabilizador ou o cobrador dessas questões foi o CEF, que ofereceu algumas empresas que poderiam emitir nota fiscal, nós pagaríamos a nota e o compromisso estava quitado. Esses pagamentos, só a sua empresa pagava essas propinas em contratos da Petrobras? No nosso consórcio da Repar, nós ficamos, a CETAL ficou responsável pelos pagamentos e foi só ela que fez os pagamentos. No da Replan, o próprio consórcio fez os pagamentos diretamente. Mas fora desses dois casos dos consórcios, o senhor tem conhecimento se as outras empresas, as outras fornecedoras da Petrobras também faziam a mesma coisa? Sim, pelo que se escutava, todas as empresas pagavam para as duas diretorias. Ou pelo menos o que eu sabia da grande maioria pagava para as duas diretorias. O Ministério Público afirma que havia um componente político nessas propinas pagas. Havia alguma coisa dessa espécie? Como assim? Parte do dinheiro sendo destinado a agremiações políticas ou agentes políticos e não só aos agentes da Petrobras? Pelo lado da diretoria do Duque, ele fez esse pedido especificamente somente para o Partido dos Trabalhadores em algumas oportunidades de um determinado valor. Pelo lado do José Janine, ele sempre dizia que aquilo era para ajudar a campanha do partido, mas nunca fizemos nenhum pagamento diretamente ao partido ou algum candidato. Respondendo ali a perguntas dos defensores, o senhor mencionou que o senhor nunca teria pago propina ao ex-presidente Luiz Inácio Lula, correto? Sim, senhor. E o senhor conhece o ex-presidente? Conheço. Já esteve com ele em alguma oportunidade? Diversas vezes. Na campanha de 2002, um ano anterior, nós perdemos uma concorrência importante na Petrobras, que a obra foi parar no exterior, e por uma diferença de preço muito pequena, né, com um procedimento, diria assim, não muito adequado pelo lado da Petrobras, e isso acabou trazendo uma discussão pública muito grande sobre essa questão. Inclusive, a Petrobras ia licitar na sequência duas plataformas grandes e já informou que não convidaria nenhuma empresa brasileira. No ano de 2002, quando foi um ano de campanha eleitoral, eu procurei todos os candidatos a presidente, levando a importância desse tema sob o aspecto de gerar riqueza para o país, diminuir a importação, aumentar a geração de emprego e todas as consequências positivas que teriam essas obras sendo feitas no Brasil. No caso do presidente Lula, do candidato Lula, ele, como outros, né, abraçou a ideia e, quando eleito, ele instituiu um programa para desenvolvimento e apoio às empresas brasileiras que atuassem nesse setor. E esse programa durou toda a gestão dos dois mandatos dele. Mas vocês entendi. Então o senhor esteve com ele pessoalmente no período da campanha? Tive com ele no período da campanha, ele fez um programa eleitoral no nosso estaleiro. Qual estaleiro que era? Atualmente chama-se Keppel-Fels, E na época? ou Brasfels. Na época se chamava Fels-Cetal. Nós éramos sócios da Fels, nesse estaleiro que fica em Angra dos Reis. Éramos, né? Depois nós vendemos nossa participação. Mas ele particularmente envolveu diversas pessoas
lá do partido sobre a viabilidade desse programa, porque a Petrobras afirmava que as empresas brasileiras não tinham capacidade para executar essas obras aqui no Brasil, e o pessoal realmente ficou, primeiro, com dúvida em relação à obra que nós havíamos perdido, se essa obra ia ser feita mesmo fora do país, porque era uma informação que a Petrobras não disponibilizou. E aí nós provamos que, de fato, ela foi executada em Singapura. E segundo, que eu fiz algumas reuniões com pessoas que se envolveram no tema, para não só eu, mas como a nossa entidade também, para mostrar que as... Mas depois que houve essa eleição dele, houve uma mudança então na política? Essas plataformas foram licitadas lá fora ou aqui? Não, houve uma mudança na política. Ele criou um programa chamado Promimp. Esse programa vigorou durante toda a gestão dele, inclusive no início da gestão da Dilma. Ele existe até hoje com outro nome chamado PDFOR, mas que o objetivo é o mesmo, é criar condições para que as empresas brasileiras sejam competitivas. E aquelas licitações das plataformas foram feitas no Brasil daí? Sim, senhor. Essas duas plataformas, que foi a P51 e P52, foram licitadas. Nós vencemos, né? A FELCETAL venceu e executou as duas plataformas. E nesse houve pagamento de propina? Houve, sim, senhor. Foi para o diretor, agentes da Petrobras? Foi para... ela foi através de um agente comercial da empresa na época, que era o Zivi, e ele negociou isso com o Duque. O senhor sabe se nesse caso foram feitas também doações registradas ou pagamentos ao Partido dos Trabalhadores? Eu não sei, porque nós saímos da empresa logo na sequência. Inclusive, eu até tinha dúvida, eu não podia afirmar se esses pagamentos foram efetivamente feitos ou não, porque eu não estava lá. Mas depois eles foram informados, reconhecidos pelo próprio Barusco nas declarações dele. Fora esse contato na campanha, o senhor teve outros contatos com o ex-presidente? Então, eu o conheci nessa oportunidade. Eu encontrei com ele algumas vezes quando ele foi fazer o programa eleitoral no Estaleiro, eu acompanhei. Nós fizemos uma audiência na Firjan, quer dizer, nós fizemos, que eu participei também, né? A Firjan participou, ele participou, e talvez ele me procurou na sequência para saber, ter informações dessa obra, para ter certeza que ela estava sendo executada no exterior. Depois que ele assumiu a presidência? Depois que ele assumiu a presidência, eu estive com ele algumas vezes, principalmente em visitas que ele fazia às obras da Petrobras, que ele visitou várias obras da Petrobras. Mas não era um encontro pessoal, era um encontro com várias pessoas, provavelmente. Sim, senhor. Quantas vezes aproximadamente? Talvez 10, não sei. Sempre em obras da Petrobras? Aconteceu uma vez num aeroporto de Brasília, aconteceu no aeroporto de Viracopos também, de obras, né? E esses assuntos relativos a doações, a pagamento de propina, o senhor tratou alguma vez com ele? Não, senhor. Ele nunca me falou nada a respeito disso. Bom, esses são os esclarecimentos do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto.